Boa tarde, seguidores do J Notícias e do Jornal Extra Guarapuava. Estamos aqui iniciando hoje a terceira entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Guarapuava e hoje nós estamos com a presença do candidato a vice-prefeito de Guarapuava, João Nickels, que é candidato na chapa do Dr. Antenor, na coligação Movimento Guarapuava para Todos. Guarapuava para Todos. Quem é João Nickels? Boa tarde primeiro, né? Boa tarde. Opa! Olha quanta coisa. João Nickels. Nickels. A colocada é difícil às vezes de falar o sobrenome. Bom, eu sou aqui de Guarapuava mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde a Cir. Boa tarde ao pessoal do J Notícias. Boa tarde ao pessoal do Extra Guarapuava. Prazer estar falando com vocês e muito obrigado pelo convite desde logo. O João é aqui de Guarapuava, né? Esse careca aqui, eu sou nascido em 82, tenho 38 anos, sou formado em Economia aqui pela Unicentro e sou formado em Direito. Comecei o curso de Direito aqui em Guarapuava, na Faculdade de Guarapuava, e daí, quando estava no metade do curso, transferi para Curitiba e acabei terminando meu curso lá, né? Comecei a minha vida profissional em Curitiba, fiquei lá por um período de 10 anos entre estudo e início de trabalho e depois retornei para Guarapuava, né? Já tem alguns anos bons aí, uns par de anos que eu estou aqui em Guarapuava, né? Eu sou professor universitário também, né? Obviamente que agora não nesse momento, por conta aí da situação pandêmica e também por conta das eleições, mas tenho essa vocação para dar aula, né? E concorri em 2016, minha primeira participação política aí a prefeito de Guarapuava, né? Naquele momento eu estava no partido Rede Sustentabilidade e concorri também em 2018 a deputado federal aqui por Guarapuava. Dentro dos deputados federais que tinham residência em Guarapuava, eu fui o mais votado, né, aí em 2018. Lá em 2016, quando eu concorri a prefeito, foi o momento em que eu conheci primeiramente aí o Dr. Antenor. Quando nós fazemos as nossas reuniões por aí, ele fala que foi lá que começou o nosso namoro e de fato foi, né? É uma relação muito boa que nós estabelecemos desde então e que culminou, felizmente, aí nessa composição partidária para as eleições de 2020, né? Ele na cabeça de chapa e eu orgulhosamente na vice-candidatura. Então o João é isso aí, o João é esse careca, né? Da minha vida pessoal, o que eu mais poderia falar, eu não sou casado, não tenho filhos, né? Eu tenho um pai e uma mãe para cuidar, né? E é o que eu me dedico aqui familiarmente em Guarapuava. Minha mãe tem 70 anos, meu pai está perto dos 70 também, com 67 anos. E um meu único irmão que mora lá em Curitiba e trabalha em sistema bancário. Muito bem. João, caso seja eleito vice-prefeito, como será a sua contribuição na gestão do candidato Dr. Antenor, né? Se for eleito, seria o prefeito Dr. Antenor. Você ocuparia alguma secretaria e qual seria a tua contribuição na gestão? Perfeito, vamos lá. Gostei dessa pergunta porque eu acho que a gente tem que colocar o vice para trabalhar mesmo, né? Vice de brinquedo não serve para nada. Eu tenho uma vocação, já sei, muito boa para números. Eu sou economista, eu gosto de trabalhar com números, né? Tanto que em todo momento durante o processo eleitoral eu estou contribuindo para a campanha nesse sentido, né? Nós não ficamos numa mesa discutindo quem vai ocupar aquela secretaria ou quem vai ocupar essa. Isso é um processo que nós vamos instituir após nós vencermos as eleições no dia 15, né? Porque senão vira uma brincadeira, uma disputa de cargos desnecessária para esse momento, né? Mas eu vou sim contribuir com a gestão, já falei para o Antenor, e especificamente quero contribuir com o rearranjo, a reengenharia do nosso administrativo municipal, né? Um dos itens do nosso plano de governos está disponível no site Divulga Candidato. Todos os nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores podem ir lá e verificar o melhor plano de governo que existe entre todos os candidatos e o mais completo. Vocês vão lá e vão se apaixonar pelo que nós propomos para Guarapuava. Dentro desses itens nós temos um item que é transformar a atual ouvidoria, que já tem status de secretaria, em uma secretaria de ouvidoria e corregedoria. Por quê? Porque nós sabemos que a Prefeitura de Guarapuava, e não é de agora, vem carregando um peso demasiado em muitos contratos. Vou te dar uns exemplos, né? Nós temos aí a Prefeitura mantendo aproximadamente uns 30 contratos de aluguéis de imóveis caríssimos que oneram e muito o município, mesmo tendo a Prefeitura imóveis próprios que poderiam ser utilizados a custo zero, né? Nós temos o antigo Fórum Estadual que foi cedido para a Prefeitura e que não está totalmente ocupado. Nós temos o Parque Lacerda Werneck, uma área que está há quase 15 anos
cedida gratuitamente para particulares e que está subutilizado. Esses imóveis devem ser utilizados para abrigar as dependências públicas. Não tem por que eu pagar aluguel se eu tenho imóvel próprio. Isso é irracional. Essa Secretaria de Corregedoria vai trabalhar com isso. É um momento de nós cortarmos despesas desnecessárias na Prefeitura de Guarapuava. E esse é um dos exemplos que eu estou te dando e que eu quero ter afinco a partir de 1º de janeiro de 2001, para que Guarapuava tenha mais recursos efetivamente para aplicar em saúde, em educação, em lazer, em segurança, enfim, do que é realmente necessário para a população, né? Nós temos aí outros gastos que eu considero supérfluos e que precisam ser diminuídos. A comunicação é um desses gastos, né? Nós não precisamos ter uma comunicação do prefeito, um marketing do prefeito. O que nós devemos ter é uma distribuição muito boa entre os órgãos de comunicação de Guarapuava para a comunicação institucional. Nós não precisamos ficar embelezando a cidade nas propagandas. Nós precisamos comunicar apenas à população das ações que a prefeitura realiza, e esse é um outro elemento que nós vamos também trabalhar dentro dessa secretaria para corrigir esses disparates e para economizar dinheiro. Então, eu quero participar em tudo que eu puder e vou participar como já estou participando desde agora das eleições. Mas este é um foco aonde eu quero me concentrar, na economia do dinheiro público. E Guarapuava desperdiça e desperdiça muito dinheiro. É assim que nós vamos ter caixa para fazer Guarapuava para frente. Bom, você tocou num assunto aí e era a pergunta dentro desse contexto. Qual será a relação, né, do governo, caso seja eleito, com a imprensa? A melhor possível, a melhor possível. A imprensa é fundamental, né? Não existe democracia, seja ela em nível nacional, estadual, como também municipal, sem uma imprensa forte, mas principalmente sem uma imprensa independente. O principal quesito e a principal responsabilidade da imprensa é ser independente. E para isso a prefeitura tem que garantir uma utilização equânime desses meios de comunicação. Eu não posso prestigiar um em detrimento de outro. Isso vale para os particulares e também vale para a imprensa, né? Isso é ponto pacífico e eu acho que todos os cidadãos e cidadãs de Guarapuava concordam comigo. E nós sempre tivemos uma boa relação. Eu sempre tive com você e com todos os outros meios de comunicação aqui de Guarapuava e de fora deles. O respeito ao trabalho da imprensa é necessário, o tratamento equânime da imprensa é necessário, mas sobretudo, para o ente municipal, é necessário que a imprensa seja utilizada como meio de comunicação institucional. Nós não vamos permitir mais que dinheiro público seja gasto para trazer apenas holofotes para esse ou para aquele político. Isso não existe, isso é insensato. E é isso que nós vamos cortar. Fora essa questão da gestão administrativa, né, que você vai colaborar, qual seria a principal proposta do governo que você poderia destacar da coligação? Olha, ontem eu recebi uma pergunta, numa outra entrevista que eu concedi, né, sobre qual é o piloto, qual é o ponto central do nosso plano de governo. Você veja, nosso plano de governo tem 78 páginas, nós tratamos absolutamente de todas as áreas e ele foi construído com mais de 200 horas de reunião. Então é um plano completo que foi elaborado por profissionais da iniciativa privada, por profissionais da iniciativa pública, por mestres, por doutores, por empresários, por empregados, por sindicalistas, por advogados. É um plano que completou toda a Guarapuava. Nós não excluímos nenhum e é assim que vai ser o nosso governo. É difícil você escolher dentro de um rol tão grande e tão bem feito de projetos qual é aquele que é mais importante. Então eu vou escolher por paixão, por uma coisa que eu gosto e que eu acho que todos os guarapuavanos precisam ouvir. Nós precisamos urgentemente movimentar a economia de Guarapuava. E eu falo por paixão porque eu sou um economista, eu sou um desenvolvimentista e eu sou um progressista. Vocês vejam aqui uma comparação que eu vou fazer, aqueles que têm de 30 anos para mais, como eu com 38, vão saber muito bem do que eu estou falando, você também, né? Se nós olharmos 20 anos atrás, nós vamos ter uma Guarapuava muito parecida com Cascavel e com Ponta Grossa. Tanto no volume da cidade, na população, no PIB per capita, que era exatamente igual entre essas três cidades há 20, 25 anos atrás. Hoje as pessoas saem de Guarapuava, vão procurar tratamento médico em Cascavel. As pessoas saem de Guarapuava e vão procurar postos de trabalho em Ponta Grossa, que é o segundo maior parque industrial do Paraná, só perdendo para a região metropolitana de Curitiba. Então, voltando agora para o ano de 2020, eu pergunto para você que está em casa, pergunto para você, Jacir, hoje tem como comparar Guarapuava com Ponta Grossa ou com Cascavel? Eu penso que não.
Essas cidades desenvolveram muito mais do que Guarapuava e nós merecíamos estar nesse padrão de desenvolvimento e é isso que nós vamos tratar de fazer a partir do momento que tivermos na prefeitura. Como que a prefeitura faz isso? Incentivando o negócio local. Nós precisamos produzir matéria-prima aqui e transformar essa matéria-prima em produto acabado aqui. Não adianta pegar um caminhão de soja que é muito bem produzido pelos nossos ótimos, excelentes agricultores de Guarapuava, botar num caminhãozinho e mandar para Coamo fazer óleo em Campo Mourão, por exemplo, e trazer o produto acabado. Nós temos, na verdade, a maior maltaria da América Latina. Produzimos o melhor malte do Brasil, 90% das cervejarias de premium, que chamam, né, são produzidos com malte de Guarapuava. E nós temos apenas um núcleo de 8 cervejarias que produzem aqui para a venda. Nós temos que incentivar os empreendedores locais, porque daí nós acabamos o produto aqui, nós deixamos a renda para o guarapuavano e principalmente nós criamos uma identidade econômica para a nossa cidade, que é o mais importante. Essa identidade econômica vai interferir tanto na renda da população como na própria cultura e na imagem da nossa cidade. Eu sonho com uma Guarapuava reconhecida tanto estadualmente como nacionalmente, como a cidade da cerveja que nós já somos. Nós temos aqui que vestir essa farda, essa roupa e nos anunciarmos para o Brasil. E a prefeitura vai ajudar com isso. A prefeitura vai ter incubadoras tecnológicas para as startups, a prefeitura vai ter o Banco do Povo para o apoio ao pequeno empreendedor e ao pequeno agricultor rural, a prefeitura vai dispor de tecnologia e de informação através de uma secretaria de ciência e tecnologia para ajudar o pequeno, o médio e, se for possível, o grande também, né? Para nós transformarmos a economia de Guarapuava em algo que realmente nós possamos utilizar para a distribuição de renda ser melhor. Você veja, já encerrando essa pergunta aí. Nós tivemos um censo que foi realizado pelo IBGE há coisa de 1 ano e meio. Nós temos 50 mil pessoas em Guarapuava que ganham menos de um salário mínimo. Nós temos 20 mil pessoas em Guarapuava que vivem no mês com menos de R$90. Isso é inadmissível. Nós não podemos ficar com o coração confortável, quietos em casa e acharmos isso normal. Não se sustenta e não se vive com isso. E é a função da prefeitura ajudar na modificação dessa estrutura e eu e o Antenor faremos isso. Você está falando daquele projeto da renda mínima ou como é que vai ser? Não, o projeto da renda mínima também ele existe, né? A renda cidadania. O que é a renda cidadania? É um projeto temporário que virá suplementar o projeto nacional e o estadual que já existe para enfrentamento da pandemia, né? Então nós temos sim a participação e a necessidade que o município se envolva para atender os hipossuficientes neste momento específico de crise. Guarapuava já é a capital da pobreza do estado do Paraná. Nós vivemos numa região muito pobre dentro do estado do Paraná. Então aqui nós temos um grande volume de pessoas muito necessitadas. A prefeitura pode e deve deixar de gastar com o que não precisa e investir no cidadão. Como eu disse agora há pouco, é inadmissível R$90 por mês. Mas o Renda Cidadania é para a resolução de um problema pontual, né? Para nós tirarmos Guarapuava desse bolsão da pobreza, é muito mais trabalho que isso. Nós precisamos desenvolver a base da nossa economia, que é a manufatura e a indústria. O projeto que foi iniciado também agora, né, pela Secretaria da Mulher, que é a economia solidária, que vocês vão melhorar exatamente para atingir essa classe, né? Exatamente. Você veja, o projeto da economia solidária ele já está sendo desenvolvido em algumas cidades dentro do Brasil, né? Existe aí um banco na cidade de Fortaleza que trabalha com a economia solidária, que aí, passando da minha visão para a visão do Dr. Antenor, é um ponto essencial do nosso projeto, do plano de governo que nós desenvolvemos. O que se trata na economia solidária? Veja, eu, você, provavelmente muitos ou todos que estão nos ouvindo, eu espero, nós estamos inseridos dentro do mercado de consumo, dentro do mercado de trabalho. Então nós temos um dinheiro para comprar comida, para comprar alimento, para comprar algum tipo de serviço. Mas nós temos uma faixa de pelo menos 30 mil pessoas que estão fora do circuito do consumo, que não tem a renda mínima para pôr comida na mesa. Essas pessoas, embora elas não tenham dinheiro, elas têm a capacidade produtiva delas. Elas conseguem trabalhar como pedreiro, como costureira, ou produzem um pão em casa, produzem uma marmita, enfim. Elas têm o
poder do trabalho dentro delas, mas elas não têm o dinheiro para comprar os produtos que elas precisam, além desses que elas já produzem. A economia solidária nada mais é, ou tudo é, na verdade, do que um sistema de trocas que vai resgatar essas pessoas que estão fora do mercado de consumo e permitir a elas reconquistar a dignidade por aquilo que elas podem produzir, por aquilo que elas têm, através de um mercado de trocas que nós vamos desenvolver todos os finais de semana em todas as escolas municipais. Nós vamos resgatar não só a possibilidade dessas famílias comprarem, adquirirem os seus bens necessários para a sua vida, mas principalmente, Jacir, a dignidade, a felicidade e o orgulho de poder produzir alguma coisa e oferecer para um comprador. Jonicas, ontem te bombardearam aí nas mídias, né, locais, estaduais e nacionais, né? Fui até para a mídia nacional. Foi até para a época da Globo. E nós não publicamos, pelo menos o J Notícias não publicou, não, acho que o Extra também não publicou, porque nós tínhamos a entrevista com você. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Sei que você já fez o depoimento, mas eu te dou novamente a oportunidade, se você quiser falar ou não, claro. Né? Sobre as postagens que acusam você de ter feito críticas ao PT, a Dilma, ao Lula, né? Eu tenho tomado muito cuidado no que eu publico no meu site, porque tem muito fake news, né? E a gente tem que tomar cuidado com as fake news, né? Eu gostaria de saber se você gostaria de comentar sobre esse assunto, se dirigindo aí claro. aos estudos. Com toda tranquilidade. Muito provavelmente quem está nos assistindo recebeu de alguma forma ontem, né? Ou a notícia de algum site aí, ou um print, ou qualquer coisa nesse sentido, e referindo-se a algumas críticas que eu teci nos anos de 2013, 2014, 12, 13, 14, se não me engano, não lembro bem os anos, né? Aos governos petistas dos então presidente Dilma, Lula, enfim, e do pessoal que estava junto nesse momento. De fato, algumas dessas publicações não são verídicas, algumas delas foram adulteradas, mas existiram sim publicações que eu postei há 8 anos atrás, ofertando críticas às posturas adotadas pelo então presidente Lula, ou pela então presidente Dilma, ou então pela então ministra Gleice. Eu não apago aquilo que eu já fiz, eu mantenho aquilo que eu já fiz e eu repiso aquilo que eu disse ontem, né? O João que está hoje aqui na frente de vocês, conversando com você e conversando com todos que estão em casa, não é o mesmo João de 8 anos atrás. E graças a Deus que não é o mesmo João de 8 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa, além de mais calma, muito mais preparada e muito mais intelectualizada politicamente, né? Eu percebo que não é através de críticas desconstrutivas, que não é através de brigas que nós resolvemos os problemas políticos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? Eu já conversei com todos os meus amigos do PT, não só de Guarapuava, com o PT estadual também e com o PT nacional, inclusive reforcei aquilo que eu disse ontem no vídeo que gravei, pedi desculpas e peço novamente, tanto a quem se sentiu ofendido, quanto a quem leu essas publicações, né? Nos momentos em que eu fui agressivo, me desculpe, mas as minhas críticas foram imbuídas de um sentimento contaminado de ódio que eu carregava naquele momento e que, graças a Deus, dele me libertei e muito. Dito isso, eu quero falar o seguinte, né? A conjunção entre o meu partido e o PT aqui em Guarapuava se deu dentro das proposições que nós temos para Guarapuava, né? Eu nunca procurei nenhum tipo de composição política por oportunismo, diferente do que nós temos no histórico de Guarapuava. Diferente do que nós temos no histórico de Guarapuava. Eu sempre fiz as minhas composições políticas e as minhas opções baseadas num único item, que é a possibilidade de melhoria da nossa cidade. E isso eu encontrei na coligação MDB-PT. Nós temos uma chapa 100% ficha limpa. E era isso que eu batia lá atrás, quando então estava enganado sobre muitos processos, sobre muitos assuntos que foram levados à mídia. Aqui em Guarapuava continuo batendo da mesma forma. Nós temos uma chapa 100% ficha limpa. Você que está aí nos assistindo, por favor, acesse o Divulga Cândido, é só colocar no Google e veja em Guarapuava quem são os candidatos a prefeito e a vice que são ficha limpa. Tem um arquivo PDF de certidões da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Na minha e na do Antenor vocês vão encontrar a mesma frase que é: nada consta.
Você não vai encontrar isso em muitos outros candidatos. Então, se você quer um candidato que seja honesto, um candidato que seja ficha limpa, eu digo para quem está nos ouvindo e digo para você, Jacir, é o Dr. Antenor e é esse careca que agora vos fala. Tua mensagem final aí de 1 minuto aí para... 1 minuto. Muito bem, muito bem. Meus amigos, e Jacir, a todos aqueles que nos acompanham. A nossa campanha tem sido propositiva, do começo, e ela será assim até o fim. Vocês estão vendo nas mídias sociais, na TV, no rádio, no material impresso que está sendo distribuído, muitas propostas com as quais nós queremos e vamos mudar a cidade de Guarapuava a partir de 1º de janeiro de 2021. Nós não temos carregado na nossa campanha nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de rancor e nenhum tipo de briga. Nós queremos que vocês sintam-se abraçados pela nossa campanha e venham junto conosco, todos vocês que esperam essa mesma mudança, que esperam esse mesmo desenvolvimento, que querem uma política de paz e uma cidade de prosperidade. Venham com nós vencer e mudar Guarapuava. Nós temos uma oportunidade dourada esse ano para causar uma verdadeira ruptura num processo político coronelista que já se estende por mais de 70 anos na nossa cidade. Vamos, meus queridos guarapuavanos, minhas queridas guarapuavanas, mudar esta cidade de verdade e beber água limpa pela primeira vez em 70 anos. Todos nós, eu tenho certeza, depois de provarmos essa água limpa, vamos gostar e muito. Agradeço o convite, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e sigamos fortes e firmes e pedindo voto para todos. Voto consciente, voto limpo, voto feliz, voto pelo progresso, é voto no Dr. Antenor. Muito obrigado. Obrigado, Nicos, pela presença. Quero também agradecer aos nossos seguidores do Jota Notícias do Oeste Guarapuava. Amanhã nós teremos a última entrevista, que é com o candidato Samuel, da coligação lá com o Celso Góes. E hoje nós teríamos a entrevista com o professor Renatinho. Acabamos de receber o comunicado do André Tecchio, que faleceu a sogra dele, e infelizmente ele não vai dar entrevista para nós hoje. Então, fica a entrevista somente amanhã, às 17 horas, com o candidato Samuel Ribas de Abreu. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.